Irmãos, a paz de Deus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vai ter mais um testemunho maravilhoso para você acompanhar. Fique em comunhão e Deus abençoe. De Deus, o Senhor Deus concede a liberdade para os santos testemunhos. Deus seja louvado. Amém. Glória ao Filho de Deus, justo e verdadeiro Senhor. Glória ao Filho de Deus. Glória ao Filho de Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Dou graças a Deus nesta noite, pois o Senhor me chamou nesta graça maravilhosa, tem me conservado de pé até este presente momento. Fraco e falho, mas a misericórdia de Deus tem sido grande e os seus favores também. O Senhor tem me dado uma esposa, um casal de filhos e tem nos ajudado, nos abençoado até aqui. Deus preparou já por 2 vezes de viajar ali para a nação da Bolívia. E nesses dias atrás, estando congregado lá em Santa Cruz de la Sierra, em Cochabamba, também estive em Potosí e Sucre. E dessa querida irmandade, o ministério trouxe as saudações com a santa paz de Deus. Amém. Também sinto de vos contar, o Senhor trouxe avante. Há já alguns anos atrás, nós tínhamos uma irmã aqui muito provadinha e numa oportunidade Deus preparou de levar alguma alimentação na casa dela. E chegando lá, percebi que a irmã estava um pouquinho triste e vim para casa e me esqueci daquela nossa irmã. Então, orando ao Senhor, me deu o desejo de voltar na casa dela. E voltando, então, encontrei a nossa irmã muito triste, estava chorando. E ela morava de favor nos fundos de uma casa. E a casinha dela num estado deplorável, irmãos. Mas estava tão ruim que eu me preocupei em até chamar as autoridades, porque aquilo estava a ponto de cair tudo aquilo lá, uma situação muito difícil. E ela estava chorando porque uma das suas filhas, numa condição ruim com a justiça, o juiz determinou que ela cuidasse de 2 netinhas. E ela tinha caído no trabalho, machucado o seu ombro, e na segunda-feira ela ia ser operada. E na casa dela era um portão, ali nos fundos não tinha porta, era só um portão. E aquele portão estava quebrado. Eu vendo aquela situação me compadeci bastante. Voltei aqui para a congregação para arrumar algumas ferramentas e pedir a ajuda de um irmão. E nós fomos lá consertar aquele portão para que pudesse fechar. E entrando na casa, eu pedi licença para ela, sabe, deixar eu entrar na casa dela. E a geladeira, irmãos, era amarrada com uma câmara de pneu. E o telhado tinha arreiado, o guarda-roupa que sustentava o teto. Tudo ali era quebrado, irmãos, tudo deplorável. Tudo que ia olhar era trincado, quebrado, amassado, rasgado, uma situação muito difícil. E voltando com aquele pensamento, o que poderia se fazer para aquela serva de Deus? Então, conversando com o servo de Deus, diácono, juntamente nos apresentamos a obra da piedade para ver o que Deus preparava. E aquilo não foi nada pensado, mas orando ao Senhor, esperando o movimento de Deus. E na hora da leitura daquela situação perante os servos de Deus diáconos, um dos diáconos mais antigos, depois já de ter aprovado o valor, o Senhor visitou ele e ele falou assim: irmãos, eu sinto que esse valor tem que ser mensal. Era um valor expressivo até por um momento, então me alegrei muito naquilo, sabendo que ia ter um recurso mensal para aquela serva de Deus. Então, retornando, falando com as nossas irmãs da piedade,
alguns irmãos e irmãs também, todos se mobilizaram em favor daquela serva de Deus e as coisas começaram a acontecer. Aqui em frente nós tem um prédio, Deus preparou de ser locado ali um apartamentinho e cada um fazia uma coisa. E o Senhor foi preparando micro-ondas, geladeira, fogão, armário. As irmãs se mobilizaram e costuraram para as crianças, para ela, lençol, beliche, colchão, tudo novo, tudo arrumado. E a nossa irmã não sabia de nada, absolutamente de nada. Ao ponto que tudo ficou pronto, arrumadinho, tapetinho na porta, geladeira cheia, fruteira com as frutas, um tapetinho, seja bem-vindo, bem na porta da entrada. E eu fui lá buscar a serva de Deus junto com as suas 2 netinhas. E chegando lá, falei para ela: irmã, vamos sair daqui que Deus preparou um lugar para você. Ela falou: mas como assim? Falou: não, irmã, só pega a roupinha das crianças, pega a malinha da escola, pega seus documentos e vamos embora daqui. E ela meio assustada, sem entender muito: mas embora para onde? Falei: irmã, Deus já preparou um lugar melhor para a irmã. Então coloquei ela no caminhãozinho que eu estava, vim com elas todas preocupadas, não sabia o que estava acontecendo. Chegou na casinha e quando ela olhou, irmãos, foi uma alegria muito grande. Ela chorou, as crianças também se alegraram e começaram uma nova vida das irmãs que estavam ali. Oramos o Senhor e o Senhor deu de expulsar o espírito da miséria. E o Senhor abençoou aquela casa e ela começou a ter uma vida nova ali. Depois nós fomos lá onde estava a casinha dela, arrumamos uma caçamba. Tinha tanta coisa ruim naquela casa. Ela frequentava um centro espírita no passado e aquilo guardava coisas horríveis que nem ela sabia mais. Casa escura, tudo tão ruim. Mas o Senhor fez essa obra, o tempo passou e um dia ela me ligou e falou: olha, irmão, eu queria te falar que meu marido morreu. Eu me preocupei e falei: irmã, mas como que seu marido morreu? Vai, irmã, não está sozinha? Sim, eu sou sozinha há mais de 20 anos, que ele saiu com outra mulher, se juntou e morreu. Falei: mas a irmã é a esposa dele? Falei: sua esposa. Essa senhora tem filhos? Não, não tem filhos. Falei: então a irmã aposentou. Ela falou: como assim, irmão? Bom, se ele é teu esposo, não tem filhos e a irmã ainda é esposa dele, então a mãe está aposentada. Então Deus preparou um servo de Deus, advogado, foi atrás da documentação. Passaram-se uns 4 meses, mais ou menos. Eu estava aqui na porta, chegou uma encomenda e eu fui receber. Quando eu peguei a nota, eram aproximadamente 50 cestas básicas. Quando eu olho a nota, estava o nome da nossa irmã. Eu falei: meu Deus do céu, o que essa irmã fez? Então eu liguei para ela, falei: irmã, o que aconteceu, irmã? Falei: olha, irmão, o senhor me deu aposentadoria e esse é o primeiro salário que eu recebo. Eu estou dando tudo para a coleta da obra da piedade. Uma alegria muito grande nos tomou. Ela era atendida pela piedade e continuou sendo atendida até o Senhor a recolher já alguns meses atrás. E é motivo de louvar a Deus, de ver a sinceridade do pobre necessitado, irmãos. Embora pobrezinho, necessitado, quando a benção chegou, dividiu com aqueles que não têm também. Eu agradeço a Deus por tantas obras que o Senhor tem feito conosco nesta congregação. Também aproveito para agradecer a Irmandade, que com carinho, com amor, dedicação, tem tanto contribuído para a obra da piedade. O Senhor preparou aqui ao lado uma lavanderia industrial, onde é tratada as roupinhas que a Irmandade dá para a obra da piedade. Nossas irmãs, temos aproximadamente 100 irmãs trabalhando de segunda, quarta, quinta-feira
Chegam as roupas, elas fazem a triagem, olha se não tem botão quebrado, se o zíper funciona, se tem algum rasgadinho, alguma manchinha. Cuidam, reparam, passam, embalam e separam para a obra da piedade. Elas não sabem para onde vai, não sabem quem é atendido e nem a recepção de quem recebe aquela benção, mas estão aqui granjeando os talentos, irmãos, com muita dedicação. E é isso que nós louvamos a Deus nesta noite, de ver esse movimento tão maravilhoso que o Senhor tem feito. No ano passado, se não me falha a memória, foram em torno de 160 mil peças que foram destinadas à obra da piedade, todas revisadas e arrumadas. O Senhor muito tem abençoado as nossas irmãs. Dou graças a Deus por tudo, seu nome seja louvado. Amém. Muita irmandade pode ser de fora. Nosso irmão Wilson é diácono nesta congregação. Glória a Jesus, o Filho de Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Também sou muito grato a Deus pela obra de salvação, por me chamar nessa graça maravilhosa, revelar este caminho. Ainda menino, tive o privilégio ainda de ser batizado na época pelo nosso saudoso irmão Davi Finotti, onde nos tornamos amigos. Recebi muito conselho, um servo de Deus muito amoroso. O Senhor firmou os nossos passos, nos guardou, selou a nossa alma com a bendita promessa do Espírito Santo, com evidências de novas línguas. Tem nos dado também o dom da música, a parte musical tão importante na minha vida, pela minha família, minha esposa, meus 2 filhos, por ter um lar de paz que serve a este grande Deus. Sou grato a Deus por esta boa e santa preparação. A minha comum é central de Itapevi. Irmãos, por alguns países, estados que passei, para minha comum trago e levo saudação com a santa paz de Deus. Irmãos, o Senhor colocou uma obra no meu coração. Irmãos, quando começou a pandemia, que tudo se fechou, que tudo era adverso, o mundo parou, as congregações se fecharam, todo mundo, as informações ainda eram desencontradas, só vinham as notícias que o Senhor levava a muitos, e amigos, irmãos, e neste tempo, irmãos, a gente ficou recluso dentro da nossa casa, e nossa casa se tornou uma casa de oração, ainda não tinha os cultos online, um momento muito difícil. E uma madrugada, irmãos, por volta de 3 horas da manhã, a minha esposa começou a se bater na cama. E eu levantei, acendi a luz e quando vi, ela estava envolta em sangue, saía muito sangue pelas suas 2 narinas, seus olhos reviravam, a sua boca entortou muito, o seu braço entortou, sua mão, sua perna. Irmãos, vi que se tratava ali de um quadro típico de um AVC isquêmico, e eu corri com a minha esposa para o hospital, numa situação muito difícil, com a ajuda de alguns seguranças ali, coloquei minha esposa numa cadeira de roda, e quando entrei dentro daquele hospital, próximo da minha casa, irmãos, era uma situação muito difícil, muita gente para ser atendida, todos com falta de ar, os médicos não eram suficientes, o quadro clínico de enfermagem não dava conta, estávamos ali, irmãos, dentro de um lugar muito tenebroso, uma dificuldade muito grande, mas a minha esposa foi atendida, foi feito ali alguns exames clínicos e de enzimas, irmãos, foi constatado ali um AVC isquêmico hemorrágico. O médico me chamou e disse que se eu quisesse salvar a minha esposa, que eu tinha que tirar ela dali, em caráter de emergência, e levar para um hospital particular, referência em neurologia. Irmãos, e eu estava numa situação difícil, materialmente falando. Ele falou, você vai ter que arcar com as custas,
porque teve uma ordem do governador priorizar somente a Covid. Irmãos, e entregaram a minha esposa para mim numa cadeira de roda, ainda se batendo, com o sangue descendo pelas narinas. Irmãos, eu não tinha condição material naquele momento, eu não dispunha de condição nem de pagar uma consulta particular, quanto mais uma ressonância intercraniana e todo um tratamento. Encostei minha esposa atrás de uma coluna, naquela cadeira de roda, já estava amanhecendo o dia naquele hospital, irmãos, e eu fui falar com este grande Deus, e eu dizia: Senhor, na oração, na minha mocidade, Senhor, os meus pés não foram para um campo de futebol, não foi para um cinema, a gente congregava 4 dias, Senhor, 4 vezes no domingo, 3 reuniões de jovens, glória ao teu nome, culto à noite, Senhor, os nossos pés foram dentro da tua casa. Senhor, eu não tenho condição aqui na terra, mas eu conheço o teu poder, já vi muito dos teus milagres. Senhor, no céu, se tiver pelo menos uma porçãozinha de crédito, Senhor, ao nosso favor, desperta um anjo do céu ou da terra para que venha ao nosso encontro. A tua serva perece sobre essa cadeira de roda e o teu servo não tem condição nenhuma de socorrer, mas eu sirvo um Deus que é todo poderoso. Senhor, vem ao nosso encontro e eu vou glorificar o teu nome. E quando acabei aquela oração, meu celular tocou, era um amigo tubista, tinha ido recentemente para encarregado de orquestra, e ele disse: irmão Jones, aonde que você está com a irmã Rosinha? E eu expliquei para ele que estava no hospital. Ele falou: porque o senhor pediu para orar, e pediu aonde você estiver para mim aí socorrer. Agradeço a Deus, ele entrou correndo, não teve medo de Covid, pegou a cadeira de roda, colocou minha esposa no carro, nos levou no hospital de referência. Ele entrou correndo, desesperado, e arrancou da carteira alguns cartões e disse: não importa quanto vai custar, salva essa mulher de Deus. Agradeço a Deus, irmão, que o Senhor tomou essa providência na nossa vida. E a minha esposa entrou ali 1h e pouco de máquina, e veio um diagnóstico realmente constatado de um AVC isquêmico importante, hemorrágico, e lesou o nervo óptico e afetou a retina. O médico disse que a minha esposa ia ficar cega 100% do olho esquerdo, e ia afetar bastante a parte da boca, ia ficar mais torta ainda, o braço ia entortar mais, ia definhando com o tempo. Mas ele falou: eu vi uma anomalia no cérebro dela, não sou especialista nessa área, está para chegar um neurocirurgião, um colega de trabalho, dentro de 10, 15 minutos, a gente não vai cobrar mais nada, mas tem que tirar dúvida. O médico chegou, foi refeito o exame, mais 1h e pouco de máquina, e veio o triste diagnóstico. Só para mandar de entender o que a gente já vinha passando, a minha esposa já tinha tumor no corpo inteiro, no fígado, no rim, no estômago, no intestino, e a minha esposa usava fralda geriátrica, ela sangrava o mês inteiro. Irmãos, e devido a investigar o AVC, foi encontrado um tumor significativo também dentro do teu cérebro. Os médicos nos chamaram, meu companheiro ao lado, e veio a triste notícia: não tinha o que fazer. E ele dizia: vamos ter que tirar ela da realidade. Ela já fazia químio, então passou, irmãos, a tomar os remédios tarjados mais fortes que existe para deixar ela inerte. Ela tinha uma compressão intercraniana e aquilo ia fazer com que a dor dela se aumentasse muito. Irmãos, e tudo que o médico falou aconteceu. E quando voltamos para casa, o tempo passou, o olho dela corria água 24 horas, foi mudando de cor, ficou azul, a sua boca entortou ainda mais, o seu braço, a sua mão. Eu e meu filho lavava, passava, cozinhava, e a minha esposa ficou inerte em cima de uma cama, desenganada da medicina. Irmãos, de quanto em quanto tinha que levar no hospital para tomar morfina, que tinha dia que ela tinha vontade de bater a cabeça na parede.
e toda vez que atacava a dor, descia o sangue pela narina. E um dia, a minha esposa, numa situação muito difícil, a sua boca começou a entortar muito, ela teve dificuldade de fala, e passando nos médicos, falou que ela ia ter irmãos, ia perder a consciência, não ia ter mais lembrança nenhuma, que o tumor do cérebro já tinha afetado a parte neurolítica, ia pegar a sua parte cognitiva também. Irmãos, e um dia ela sentada na cama, ela se despediu de mim, do meu filho, e ela disse: eu não estou aguentando mais essa dor, parece que a minha cabeça vai explodir. Meu amor, não tira os pés dessa graça maravilhosa. Se Deus permitir, casa de novo, mas não abandona essa graça, meu filho. Não abandona a música, não abandona teu pai, essa graça maravilhosa. Mas a mãe não está aguentando mais. Irmãos, ela foi dormir e eu fui falar com Deus. Falei: Senhor, ela é minha primeira namorada e eu sou o primeiro namorado dela. O nosso namoro foi santo e consagrado, o nosso noivado. Ainda me lembro que o nosso casamento foi tudo preparação de Deus. Senhor, eu não quero outra esposa, eu quero a minha esposa. Eu me lembro na reunião de jovem que o Senhor falou que nós ia atravessar a fronteira, e isso ainda não aconteceu. Tem palavra que não cumpriu na minha vida e tem que ser junto com ela. Agradeço a Deus, irmãos. E ali, passado uns dias, a gente não podia receber visita por causa da Covid e ela tinha imunidade muito baixa. Mas um dia parou um carro na frente da nossa casa. Era o meu ancião regional da cidade de Itapevi, onde é a minha comum congregação, na central de Itapevi. Irmãos, junto com a esposa, o irmão encarregado regional. E eles foram ali, irmãos, nos chamaram. Eu fiquei tão feliz quando vi um rosto amigo. E eles disseram: irmão Jones, nós viemos fazer uma visita, o senhor colocou uma parte no coração do irmão ancião, e viemos fazer uma oração para a irmã Rosinha. Irmãos, eu fiquei tão feliz. Eles entraram, ainda na época se usava máscara, fizeram a sepsia com álcool gel, e entraram dentro da minha sala. Falou: cadê a irmã Rosinha? Viemos fazer uma oração por ela. Eu entrei no quarto, e nesse intervalo, irmãos, a cabeça da minha esposa já tinha entortado, a face toda torta, o olho murchou, ficou cega, a boca dela chegava aqui perto da orelha, era toda definhada em cima da cama. Eu peguei ela, trouxe com dificuldade, encostei ela no braço do sofá, eu coloquei uma máscara no rosto dela, que eu sabia que ela estava com vergonha. Eu cobri a cabeça dela com véu, com todo o carinho, disse: os anjos de Deus vieram orar por nós, glória a Deus nas alturas. Irmão, agradeço a Deus que o servo de Deus, com todo amor e carinho, abriu aquela oração naquela sala. E quando ele abriu a oração, a presença de Deus entrou dentro daquele lugar. E antes ainda que orássemos, ele disse: irmão Jones, tira um pouquinho a máscara do rosto da irmã Rosinha, a gente quer ver ela. Eu percebi que com um olho bom a lágrima dela correu, ela estava com vergonha daquela situação. Mas eu fui no nome do Senhor Jesus, eu tirei aquela máscara, e quando o ministério e as esposas olharam para ela e viram aquela situação, todos começaram a chorar bastante, glória a Deus. E Deus tomava a boca do ancião e dizia assim: ô irmã Rosinha, nunca o Senhor coloca no meu coração, ainda que com dificuldade, ainda que definhando, ainda que entortando tudo, nunca tiro glória da tua boca. Quantas viagens fizemos, quantas vezes se orou na igreja e o Senhor nos deu força, revelou a palavra, quantas vezes o teu glória trouxe comunhão na igreja. Continua dando glória a Deus, porque Deus manda te dizer, no glória a Deus, Deus vai enviar um anjo, Ele vai fazer um milagre na tua vida. E Deus manda te apregoar: esta enfermidade não é para a morte, mas para a honra e glória do nome do Senhor. Agradeço a Deus, irmãos, porque serviu de mantimento para nós. Deixaram uma linda oração. A irmã Rosinha foi ungida no nome do Senhor Jesus. Louvo, agradeço a Deus que os dias se passaram. Irmãos, veio o culto online.
E o Senhor começou a confirmar aquelas palavras que foram ditas pela sua palavra. A fé entrou dentro do nosso coração. Um dia muito triste, irmãos, um ancião me ligou, um ancião que preside, e ele dizia: irmão Jones, mais vale um bom cheiro do que o melhor unguento. E os testemunhos dos irmãos chegou até nós, e o Senhor colocou no meu coração de pedir oração. E os Estados Unidos ora para a irmã Rosinha, a Europa ora para a irmã Rosinha, Mato Grosso, o Rio de Janeiro, e começou a falar sobre os países, os estados, e parecia que a gente estava sozinho, mas entrou uma fé dentro do meu coração, porque está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É quando eu sabia que nós não estávamos sozinhos, mas tinha uma grande multidão de povo orando, eu acreditei no milagre. Agradeço a Deus, irmãos, porque um dia, era 3 horas da manhã, eu dormia no sofá da minha sala, porque a irmã Rosinha tinha lapso, e ela tinha choque, ela gritava, irmãos. Então eu dava medicamento, trancava a porta, apagava a luz, o meu filho dormia no seu quarto, mas quando foi 3 horas da manhã, eu escutei uma voz muito forte, e que dizia assim: glória a Deus, glória a Deus nas alturas, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Irmãos, eu saí correndo, eu estava cansado, irmãos, de lavar, passar, cozinhar. Por isso, irmão que está aqui, vamos dar valor nas nossas esposas, por tudo que elas fazem, irmão. Foi muito difícil essa parte, mas eu abri assim aquela cortina, olhei, não vi ninguém, e eu saí andando pela casa procurando, e a voz ficava: glória a Deus nas alturas. E quando vi, meu filho vinha do quarto e disse: pai, o senhor está escutando estes glórias? Eu falei: tô, filho. Pai, vem do quarto, é a mãe, pai. Aí eu falei: mas ela não está falando direito. Mas naquele momento, quando chegamos diante da porta do meu quarto, eu não conseguia acessar a porta. A presença de Deus nos envolveu, me tomou na linguagem, tomou meu filho na linguagem. Nós não sabíamos o que estava acontecendo, mas a presença de Deus era muito forte naquele lugar, e de glória em glória foi continuando, até que um momento uma linguagem brotou dentro daquele quarto, mas eu conhecia a linguagem da minha esposa, e era uma linguagem nova, poderosa, glória a Deus nas alturas. E quando eu consegui abrir a porta, a minha esposa estava sentada na cama, manifestando a promessa, glória a Deus, junto ali, sentindo o céu. A gente falava em língua, mas eu não estava entendendo nada, e ela olhou para mim, glória a Deus, como nos acalmamos um pouco, e disse: meu amor. Olhou para o meu filho e disse: meu filho, a mãe não sabe dizer se foi um sonho, se foi visão, se foi uma revelação ou se foi real, mas desceu um varão de branco dentro deste quarto, e ele tinha na sua mão uma bandeja e algumas pinças, alguns materiais, e ele disse com voz de trovão, porque os meus ossos tremeram dentro do meu corpo: mulher, o teu glória ecoou no céu, e hoje é o dia da tua libertação. Glória a Deus. É quando eu dei por conta, como olho aqui para o ministério, eu olhei para a face da minha esposa, o olho estava normal, a boca estava normal, a mão estava normal, a perna normal, glória a Deus nas alturas. A minha esposa levantou, falou: amor, pega uma roupa, uma toalha, eu vou tomar um banho. Eu dava banho na minha esposa, ela tomou banho sozinha, se arrumou sozinha, saiu do quarto, tinha uma loucinha que eu ia lavar no outro dia, ela lavou a louça, fez café, e quando demos por si, eu e meu filho estava meio que passado, irmãos, com aquela realidade. E quando demos por si que nós estávamos diante do milagre, irmãos, nós glorificávamos a Deus.
Oramos, irmãos, demos muito glória a Deus. Eu não sabia se eu ligava para o ministério, para a Irmandade, para a família, para os amigos. O Senhor colocou paz no meu coração e me disse assim: meu filho, calma, faz tudo direitinho, liga para o médico amanhã e conta tudo para ele. E do jeito que eu estou contando para a Irmandade, eu contei para o médico, porque não escondemos a fé que professamos. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, o médico ficou assustado, passou lá na frente de todo mundo no hospital, e toda vez que eu levava ela, ele colocava ela deitada, ele pegava uma lanterna, colocava no olho, era inerte. Mas quando, irmão, chegamos lá, que ele viu a irmã Rosinha entrando, ele não colocou ela deitada, ela ficou em pé e ele sentado, estático na cadeira. E ele perguntou para mim: ela tem irmã gêmea? Não, doutor, o senhor está diante do milagre de Jesus Cristo. Glória a Deus das alturas. Irmãos, foi feito o exame clínico, ele meio atônico, meio tremendo, ele olhava para ele, olhava para mim. A letra de médico já é difícil, irmão, mas aquela dele ficou pior ainda, irmãos. Bendito o Senhor. Irmãos, colocou ela na investigação, 15 médicos, cada um pedia os seus exames, e começaram a revirar a irmã Rosinha do pé à cabeça, todo exame invasivo, colonoscopia com biópsia, endoscopia com biópsia, exame de imagem, tudo quanto é tipo de exame. Cada exame que pegava não tinha mais tumor. Glória a Deus nas alturas. Eu fui de bateria de exame, foi fazendo, glória a Deus. Irmãos, até que precisou fazer um exame chamado angiorressonância. É muito caro e muito difícil, mas Deus colocou mais uma vez os anjos no nosso caminho. Foi feito no Hospital Regional de Osasco. Pegamos o resultado, levamos para o médico. O médico sentou ela, bendito o Senhor, abriu o exame e falou: vamos ver a parte do AVC. Esse exame dá para ver as duas coisas, o AVC e as medidas do tumor. E quando olhou a parte do AVC, ele falou: é impressionante, o nervo óptico está 100% normal, vivo, as veias irrigadas, a retina está 100% normal, está tudo normal, só tem uma cicatrizinha, parece que foi feita uma cirurgia. Glória a Deus nas alturas. Dona Rosa, agora nós vamos ver a dimensão do tumor. E quando foi nesta parte do exame, as lágrimas do médico desciam. Glória a Deus nas alturas. Ele disse: Dona Rosa, eu pedi para ver a dimensão do tumor, mas não está dando para ver. E ela falou: por que, doutor? Porque no teu cérebro já não existe mais nenhum tumor. Glória a Deus nas alturas. Isso foi na terça. Na quarta de manhã tinha ginecologista. A irmã Rosinha ia fazer uma cirurgia. As irmãs sabem bem como é que é. Se eu errar o nome, me perdoa. Chama esterectomia. Tinha que tirar, irmãos, ela tinha tumor do tamanho de laranja, tinha que tirar o útero, ovário, trompa. Irmãos, o médico dela não estava lá, era um médico novo. E, irmãos, ela já tinha feito 2 vezes os exames para fazer a cirurgia. E ela, com muita educação e carinho, falou: doutor, dá para o senhor repetir o exame, por favor? Ele falou muito áspero com ela: não, precisa tirar, já foi feito os exames, os pré-operatórios, não podemos perder tempo. Ela pegou a sacola de exame, falou: doutor, o senhor não está entendendo, deixa eu explicar para o senhor. Eu e minha família, meu esposo, nós servimos a Deus por fé na congregação cristã no Brasil. E o senhor não sabe, eu era cega, minha mão era torta, minha perna, minha boca, eu tinha tumor para o corpo inteiro. Dá uma olhada, Deus está fazendo a obra, e eu acredito que a obra é por completo. Glória a Deus. Tem como o senhor repetir o exame? Ele atônito viu tudo aquilo, pediu novos exames. Irmão, para não perder mais tempo, para nós glorificar a Deus, a irmã Rosinha está aqui, não tirou nenhum órgão, não toma mais nenhum comprimido, e o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite. Glória a Deus nas alturas. A palavra da reunião de
de jovem se cumpriu. Com a minha companheira do lado, atravessamos fronteira e fomos glorificar a Deus. E hoje estamos aqui nesta casa de oração, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Agradeço a Deus por esta força, por esta liberdade. Deus seja eternamente louvado. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Cadê a irmã Rosinha agora? Quem não crê vai crer hoje, né, irmão? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Na presença de Deus, segundo de todos vós, para agradecer ao Senhor por aquele dia maravilhoso que me chamou nessa graça santa, me prometendo a coroa de vida eterna, se eu for uma filha firme e fiel à tua graça. Agradeço ao Senhor, então, com 6 meses de batizada, o Senhor me deu o ministério de auxiliar de jovem, onde honrei o Senhor com muito amor, com muito carinho, e na minha mocidade, sempre o Senhor dizia assim: honra-me na minha mocidade, porque no tempo difícil eu serei o vosso socorro. Eu agradeço ao Senhor, que no tempo certo o Senhor preparou um dos seus filhos para ser o meu esposo, abençoou o nosso lar com 2 filhos. Agradeço ao Senhor que o menor é músico junto com o pai, e o mais velho Deus já levou para o reino da sua glória. Agradeço ao Senhor que nesse processo em que passamos, o Senhor esteve conosco. Bendito seja o Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Bendito é o Cordeiro, que um dia eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu já não estou aguentando mais essa dor, a minha cabeça vai explodir, o meu corpo já não está aguentando mais. O Senhor falou para mim: filha minha, recita os Salmos 27 na hora da sua dor. E era isso que eu fazia, queridos irmãos, até os anciãos e o regional me visitar. E um determinado dia, queridos irmãos, eu agradeço a Deus pelo esposo e o filho que Deus me deu, que com muito amor cuidou de mim. Um dia o ancião e o regional falou para o irmão Jones: nós anunciamos uma necessidade, o irmão nos ajudou, Deus preparou tudo, e hoje é dia de nós agradecermos a Deus. Vem aqui na casa do regional, traga a irmã Rosinha. Ele com muito amor me arrumou e nós fomos para a casa do regional. Chegando lá, houve-se uma oração, irmãos. A vida do cristão é a oração. Glória a Deus. Agradeço ao Senhor que naquele movimento lindo, uma oração, Deus começou a tomar o vaso de Deus e falava com um e falava com outro, e eu no cantinho falei: Senhor, se for da tua vontade, toma o teu vaso, fala comigo, fala a respeito da minha enfermidade, o que vai acontecer comigo? De repente, Deus tomou o servo de Deus e diz assim: igreja, irmãos que estão aqui, fiquem em comunhão, porque Deus precisa dar um recado para a irmã Rosinha. Irmã Rosinha, Deus manda te dizer, você perguntou para o Senhor: Senhor, e eu? O que vai acontecer comigo? O Senhor te diz: vida é com abundância, porque agora, nesse momento, está descendo um cacho de uva. Estica a sua mão pela fé e pega uma uvinha, porque o Senhor te diz: eu vou te libertar por completo. Haja em ti fé. Eu agradeço ao Senhor que eu peguei aquela palavra com muita fé. Eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Oramos. Ao levantar a oração, o ancião disse assim: 7 de Apocalipse. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A que fecha, ninguém abre. Vou pôr uma mão, na tua mão uma chave. Essa chave é a chave da vida. Muitos lugares você vai passar e dizer que Deus não mudou. É o de ontem, de hoje e de eternamente. Basta crer que vão ver. O milagre vai andar dentro da igreja. Eu agradeço ao Senhor. E naquele dia Deus abençoou. Nós saímos com fé, irmãos. E o anjo esteve na minha casa, fez a libertação. Eu estou aqui louvando e glorificando ao Senhor. Mas, queridos irmãos, Deus preparou de uma maneira especial. Antes da minha libertação, uma menininha pequenininha chegou em mim e disse: irmã Rosinha, paz, Deus, eu vim te passar um recado de Deus. Deus te diz assim, ó: sempre em Jesus confiarei, sua palavra honra a palavra que o Senhor diz, é vitória. Louvo e glorifico a Deus, que
alcancei a misericórdia de Deus. Eu e a minha casa estamos louvando e glorificando ao Senhor por esse milagre. Sou da cidade de Itapevi, trago e levo as nossas saudações para a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Aleluia ao teu nome. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus pelo perdão Glória dos meus pecados e pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece, se assim eu for uma filha firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus por quanto o Senhor tem trazido fortemente no meu coração para compartilhar com a Irmandade algumas obras. Em rápidas palavras, eu agradeço a Deus que teve antes de poucos momentos que... Esse ano ainda vai fazer 12 anos que o Senhor me chamou na graça, mas alguns meses depois que o Senhor tinha me chamado, que foi no meados de 2011, eu tinha o desejo de ser selada com a promessa, e o Senhor me levou num culto, e nesse culto o irmão falava assim: quanto mais glória você der, mais próximo da promessa você fica. E eu lembro que teve uma busca de dons na minha comum congregação, que é no Jardim Ara, e aquele dia eu dei tanto glória que parecia que a minha garganta ia explodir. E aí eu dei bastante glória e o Senhor me presenteou com o selo da promessa do Espírito Santo. Essa joia tem permanecido no meu coração até o presente momento e tem servido de grande consolo para a minha alma também. Eu agradeço a Deus que muitas coisas nós temos passado na nossa casa. Uma obra que o Senhor traz avante é que teve um momento que estávamos com muita dificuldade material na nossa casa, e eu estava com muita vontade de comer bife acebolado e não tinha. Eu fui pedir para minha mãe falou: Daniela, não temos. E naquela época ainda nós éramos testemunhados, eu era criança, eu não entendia muitas coisas, mas eu falava para minha mãe que eu queria comer bife acebolado. Quando nós fomos jantar, a minha mãe colocou no prato cebola com maionese e sem o bife. Eu falei: mãe, mas e o bife? Ela: vamos comer, é o que Deus preparou. E quando eu comi aquela cebola com a maionese, eu senti o sabor de bife acebolado, e a minha mãe também. Eu dou graças a Deus que teve um determinado culto, foi nessa comum congregação, foi há muitos anos atrás. Nós saímos do culto e tinha alguns irmãos lá fora e falaram assim: nós vamos convidar vocês para fazer uma oração, falando para mim, para minha mãe e para alguns irmãos. Vamos fazer uma oração, uma conversa em casa. Vocês sentem alegria de ir? Sim. E naquele momento o irmão ele estava comprando trufa, e aí até tinha perguntado para minha mãe se ela queria comprar trufa também, e nós estávamos em 3 e a minha mãe comprou 4 trufas. Aí eu perguntei para ela: mas por que você comprou 4 trufas se nós estamos em 3? E ela falou: fique em paz. Quando nós chegamos na casa do irmão, ele tinha falado que a esposa dele ela era testemunhada, e que ela fazia muito tempo que ela não congregava, que ela estava acometida da depressão, e que, se possível fosse, para que uma de nós fosse saudar ela com a santa paz de Deus. Nessa mesma hora, minha mãe sentiu de dar a trufa, e ela falou: Daniela, vai lá em nome do Senhor Jesus e entrega a trufa para a irmã. E aí eu fui lá, bati na porta, e ela me recebeu com um sorriso. Quando eu entreguei a trufa para ela, eu falei: a paz de Deus, o Senhor preparou para você. E ela sorriu e os olhos dela encheu de lágrimas. Depois a gente fez no movimento de oração, a gente foi embora, foi para casa, e no dia seguinte o irmão entrou em contato conosco e falou que o Senhor tinha feito uma obra, porquanto aquela irmã, que no caso era testemunhada, ela estava acometida da depressão, não saía do quarto há mais de 7 dias, não comia, não tomava banho, não fazia nada, mas que através da trufa o Senhor fez um movimento, e no dia seguinte ela estava limpando casa, fazendo comida, e o Senhor libertou aquela casa, e nós estamos dando glória a Deus. Eu agradeço a Deus que muitas coisas que a gente tem passado, para falar a verdade, eu acho que tudo que nós passamos na vida é para o Senhor nos ensinar de alguma coisa. Muitas das vezes há quem diga: o Senhor está te provando para te testar. Mas na verdade é um teste para aprovação. Em que sentido? Vai fazer 12 anos que o Senhor me chamou esse ano, pela graça e misericórdia do Senhor.
mas o Senhor tem me sustentado em tudo. Eu tive que passar pela rejeição para aprender e entender que não se rejeita e não se olha atravessado para ninguém. Quando eu comecei a congregar, eu não tinha vestimentas, eu ia de calça jeans congregar, e quando eu falo que eu tive que passar pela rejeição, é no sentido de que quando eu entrava no culto, na igreja, muitos não me conheciam, eu era medida da cabeça aos pés. E aquilo me deixava muito entristecida, mas eu falava no meu coração: Senhor, eu estou aqui pela Tua palavra e para Te buscar, não pelo outro, porque se fosse pelo olhar da época, daquelas pessoas que me julgavam por usar uma calça jeans, entrar dentro da igreja com uma calça jeans, eu não estaria aqui permanecendo. E eu dou graças a Deus que doía muito aqueles olhares, e às vezes eu saudava as pessoas viravam o rosto para mim, só que aí eu entendi que não é que aquelas pessoas que fizeram aquilo eram pessoas más, mas sim que o Senhor queria extrair de algo dentro de mim. Então, através daquela prova, daquela parte, eu entendi que eu tive que passar pela rejeição para que eu não viesse fazer isso com ninguém e para que eu viesse acolher. Eu dou graças a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito, dou graças a Deus que teve um determinado momento que eu fui fazer uma entrevista, tive que fazer um teste de audição, e aí, em um determinado período do teste, a mulher perguntava: Daniela, você está ouvindo? E eu falava: não, não estou ouvindo. E ela repetiu essa mesma pergunta umas 4, 5 vezes: e você não está ouvindo? Que era do ouvido esquerdo. E eu falava: não estou ouvindo. E naquela época, como era meu primeiro emprego, era uma vaga para trabalhar com telefonias. E eu ficava pensando: meu Deus, eu vou ser reprovada no teste, porque eu tenho princípio de surdez no ouvido esquerdo. E eu dou graças a Deus que eu estava muito aflita: meu Deus, eu vou ser recusada, a empresa não vai me chamar. E quando eu estava no ápice da minha angústia, e o meu coração estava muito apertado, a gente estava fazendo aquele exame no centro da cidade, e bem de longe eu escutei uma pessoa tocando aquelas flautas de bambu, e o hino que tocava era Ó Minha Alma, Por que Te Abates? E eu dou graças a Deus que na mesma hora o meu telefone tocou, eu tinha falado para a pessoa, o recrutador, sobre essa parte, e ele falou: Daniela, fique em paz, a vaga já é sua e você passou. Então, muitas coisas que a gente passa é para afirmar nós, é para nos ensinar, e é para fazer a gente enxergar para o outro com mais amor e mais empatia. Muitas coisas têm se levantado, muitas dificuldades, mas eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Hoje, atualmente, eu me encontro desempregada novamente, mas eu creio que pela fé, dentro de poucos dias eu voltarei e vou agradecer a Deus e sorrir novamente junto com a Irmandade, agradecendo por essa obra alcançada. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Eu me levando primeiro na presença do Senhor Deus e segundo dos irmãos, para agradecer uma bênção muito grande que eu recebi, porque há 3 anos e meio eu fiz um negócio sem a direção de Deus, mesmo que sem má intenção, porque foi para ajudar o meu filho, e de lá para cá tenho passado por muitos problemas com esse negócio do qual eu já me desfiz, mas eu não conseguia tirar o meu nome de lá. Mas o Senhor está abrindo as portas agora, depois de 3 anos e meio, e eu estou conseguindo acertar tudo e tirar o meu nome desse negócio que eu fiz, mesmo sem intenção, para ajudar meu filho. E o meu filho também já está encaminhado, já está trabalhando, porque eu fiz isso para ajudar, porque ele estava sem trabalho, devido a uma grande depressão. Mas ele no momento está trabalhando, e o Senhor tem abençoado muito as nossas vidas. Tenho muitas causas na presença do Senhor, mas eu sei que no momento certo, todas elas o Senhor vai olhar por mim. Agradeço também por livramentos que o Senhor faz, dos quais a gente nem tem conhecimento. Porque muita coisa acontece que a gente nem sabe que ia acontecer, mas a gente sabe que o Senhor está nos livrando. Eu agradeço a Deus por tudo e por essa força. Deus seja eternamente louvado. Amém. Louvado seja Deus. Vamos, irmãos, ler o batismo que será realizado no dia 11, terça-feira, às 14 horas, na congregação do Brás.
Dia 16 também, às 14 horas, reunião de mocidades. Só vou ler aqui do nosso setor centro, Jardim da Glória, Jardim Independência e Parque Santa Madalena. E as coletas, obra da piedade, construções e diversas necessidades que surgem na obra de Deus. Fomos até aconselhados, irmãos, em reunião para avisar a Irmandade sobre a obra da piedade, irmão. Tem uma necessidade muito grande dos acontecimentos que têm acontecido, irmãos, dentro do nosso próprio estado. Graças a Deus, as informações que temos, que o Senhor tem sempre preparado os recursos, os atendimentos. Tem irmãos que perderam tudo, irmão. E o Senhor está preparando tudo novo para eles novamente, irmão. Então pede para nós sempre transmitir a Irmandade, ora ao Senhor para que possamos, irmãos, ser gratos ao Senhor, porque Ele tem feito tanta coisa linda para nós, né, irmão? Só de nós acordar de manhã cedo já é motivo de nós dar glória ao nosso grande e poderoso Deus. Por essas coisas tão lindas, irmãos, que nós ouvimos nessa noite. É o poder do nosso grande Deus. Também dia 15, 17 horas, haverá em céu local para irmãs organistas, músicos dessa comum congregação, Caguarrás e Parque Sevilha. Vamos cantar o hino da palavra.